da nossa rede. Bom, eu tô tão acostumada que eu ia dizer bom dia a todos e todas. A gente está no horário à noite. Bom dia para Ana. Boa noite a todos e todas. Bom dia para Ana que nos acompanha e aí está aqui para nos prestigiar diretamente de Singapura. Vou, como sempre, vou fazer uma rápida apresentação aqui. Chegamos ao último webinar de 2025 com todos vocês. Fico muito feliz, encerrando o ano aí com chave de ouro, com um número bem relevante de isso. Obrigada, Gi. Obrigada. Um número relevante de participantes. A gente está no nosso webinar 113 na história do ICFML, é muito bacana. Esse ano que o ICFML fez 14 anos, eu me lembrava de uma foto que eu tenho com a Ana, que eu acho que eu vou até publicar, vou publicar só aos 15 anos. No escritório, no meu escritório antigo, acho que deve ter 15 anos atrás, por aí, né? 15 para 16, quando acho que uma das primeiras vezes que a gente se encontrou. Então vamos lá, gente. Hoje a gente tem um encontro aqui com a Ana, um webinar para falar do guia do ICFML para a prática profissional em mediação, uso ético e responsável da IA na mediação. Então, um tema super relevante, super atual. Ana dispensa apresentações, mas eu faço questão de dizer, de apresentar rapidamente a Ana Maria Maia Gonçalves, mulher, mãe, esposa, parceira, amiga, fundadora do ICFML, líder empresarial, coach ICF nível MCC, fellow do NCTDR, mediadora do Office Ombudsman Nation Funds and Programs e mediadora certificada ADR-D, IMI e Master ICFML. Lembrando que o DPC, como vocês já sabem, vale um crédito para o nosso programa de desenvolvimento profissional contínuo. E para finalizar, vou só fazer alguns lembretes aí dos próximos eventos. 19/1 começa online a nossa pós-graduação em arbitragem internacional, mediação internacional e ODR, Online Dispute Resolution. Mais informações vocês têm aqui no site. Primeira edição de 2025, regime online. 2026 deve ser, né? Regime online. Pode passar, Gi, por favor. Temos também a pós-graduação em negociação, mediação e resolução de conflitos, 19/1, do ICFML. Isso quer dizer, bootcamp, que não podemos esquecer, com uma edição com vários participantes profissionais aqui que a gente conhece, muito habilidosos e muito experientes. De Conseguindo, 19, naquele momento, diante do alto conflito, é, só para decidir em conjunto. Sandra, obrigada. De 19 a 24 de janeiro de 2026, presencial e online, para quem não puder estar junto aos nossos queridos amigos no Porto. Dias 4 a 7 de fevereiro, online, 20 horas, todo o encontro vai ser sempre às 8 da noite, no horário, na verdade, não, perdão. O horário é 7 às 11 da manhã, horário Brasil, correto? Acho que é 7 e 11 da manhã, não. Deve ser da noite, PM, porque é 10, não, 7 da manhã, 11 da manhã, perdão, estava fazendo a conta em E é 10. um curso que dura 20 horas 20 online. horas. É que eu olhei e achei que eram 8 da noite. Não, 20 horas online. Uma especialização em mediação familiar, é a sexta edição. Então, acho que todo mundo que conhece esse curso gosta muito. Então, quem trabalha nessa área familiar, acho que vale muito a pena participar. É para eu parar de falar já. Vamos lá, só para fechar. E
Não está autorizada, só para lembrar, pessoal, não está autorizada a nossa gravação. Mônica falando aqui que vai ser uma experiência sensacional, sem dúvida. E lembrando hoje, tenho só mais um lembrete para dar para vocês, pessoal. A gente vai compartilhar ao longo da nossa. A gente vai passar a palavra para a Anne, a gente vai colocar no nosso chat uma pesquisa que a gente está lançando do DPC para escutar a nossa rede, escutar os participantes, perguntando o que vocês sugerem para 2026. A gente queria escutar a rede, a diretoria, os certificados que estão no painel, todos aqueles que acompanham a gente, para a gente escutar com sugestões, inclusive, de novos nomes, de novos temas, para que a gente possa. A gente já fez o planejamento de 2026, mas a gente deixou esse espaço para a gente poder preencher e rechear, bem recheado, com as sugestões de vocês. E nada melhor começar essa nova etapa de 2026 escutando o nosso público. Então, muito obrigado, Ana. Passo a palavra a você. Muito obrigada por tudo, pelo teu tempo, pela tua generosidade, principalmente pelo horário. Obrigada a todos. Encerro por aqui. Obrigada, Pati. Eu tenho o meu áudio on. Vocês estão-me todos a ver, não estão? Ver e ouvir, está tudo bom? Ótimo. Não, então eu é que agradeço. Vocês imaginam sair da cama de manhã? Eu estava a dizer à Renata, já me levantei mais cedo, mas até calhou muito bem porque amanhã eu vou-me levantar ainda mais cedo, porque vou correr pela primeira vez na minha vida 5 quilómetros. E começa exatamente a esta hora. Portanto, isto já é o treino para eu amanhã estar aqui a esta hora levantada para ir correr, seguindo aqui pelo menos o exemplo da Patrícia, que aqui há uns anos começou toda uma série de desenvolvimento físico que eu agora acompanho e pronto, todos nós sabemos que é bom este alinhamento entre o que fazemos fisicamente e o que fazemos mentalmente. Portanto, vou só começar aqui por dizer que para mim tem funcionado bem, portanto, só partilhar este ponto. O segundo, o segundo ponto tem, antes de entrar no tema de hoje, é para vos dizer que cada vez que eu vejo estas atividades do ICFML começarem com algo como a Patrícia veio de fazer, estruturado, que começa da mesma forma, que explica as coisas todas direitinhas, que a cada um há estes rituais de início, para mim enche-me logo o coração. Eu já fico aqui completamente contente, porquê? Porque eu acredito que realmente é estes padrões de comportamento, e vocês vão perceber porque é que eu falo de padrões de comportamento e de falar da AI, certo? É estes padrões de comportamento que, para mim, trazem qualidade em muito daquilo que nós fazemos. Portanto, começar um webinar da mesma forma, com a mesma estrutura, passando para o público que nos está a ouvir uma série de ideias base, nós acreditamos no ICFML que traz profissionalismo e é nesse sentido que eu fico sempre grata quando depois de não vir aqui durante os tempos isto está a ser feito assim. Obrigada à Pata, a todas as pessoas que organizam estas sessões, porque eu cada vez que cá venho aumenta o nível de profissionalismo, o nível de profissionalismo que eu vejo, e isso para mim deixa-me super contente. O outro ponto é os que estão aqui a participar e como a Patrícia disse, tentamos cada vez mais trazer pessoas que já estavam aqui e outras novas pessoas para nos seguirem. O propósito é que é muito mais difícil crescer uma comunidade, como vocês sabem, do que fazer uma comunidade no início. Portanto, como já dizia como já dizia o Bill Gates, quando eu trabalhava na Microsoft, ele dizia: o problema não é termos chegado a número um, o problema é sermos o número um durante vários anos. E, portanto, é aqui que uma pessoa deve manter o mesmo esforço e não olhar só para os resultados e dizer: já somos ótimos. Não, é aqui que nós devemos sempre manter este esforço para continuar a ser considerados, pelo menos, profissionais, como temos sido até agora.
e obrigada por estarem aqui. E o que eu vou tentar fazer hoje é não dizer muitas banalidades, que vocês, ou seja, não dizer muitas coisas que vocês já saibam. O que, para aqueles que se interessam por inteligência artificial ou por desenvolver, por se desenvolver no âmbito da mediação, não é fácil porque pelo menos naquelas redes que eu sigo, todas as pessoas agora falam sobre como é que eu vou fazer, como é que eu vou integrar a inteligência artificial na minha profissão e nós aqui na mediação. E a questão, esta inteligência, só este tema, e se nós pensarmos um bocadinho, só este tema já vai ao encontro daquilo que a Patrícia disse, de dizer é essencial ter o desenvolvimento profissional contínuo. Porque reparem, vocês têm a AI que vem e isto é muito evidente. Portanto, nós queremos todos aprender sobre a inteligência artificial. Porquê? Porque é super, ela está nos nossos dias, mas isto, portanto, é simples. Nós vamos aprender porque todas as pessoas falam. O mais difícil é manter o desenvolvimento profissional contínuo de coisas que não são faladas. E para isso é preciso esta curiosidade intelectual que nós sempre tentamos incentivar aqui com estes webinars. Dito isto, então, desenvolvimento profissional contínuo é mais do que importante, sobretudo agora. E sobretudo nestes temas que primeiro, vão ajudar-nos muito, sem dúvida. Eu só queria fazer aqui uma, uma sondagem bem rápida. Quem é que das pessoas, bom dia, Liana, quem é que das pessoas que estão aqui hoje utilizam a inteligência artificial diariamente? Pequenininhos. Quem é que utiliza a inteligência artificial uma vez por semana? Ok? Quem é que não utiliza porque diz, não, essa coisa, eu continuo a ter o meu cérebro, não quero nada desta coisa, ele não vai me substituir. Pelo menos não temos ninguém nesta última, já não é mal. Ótimo. Quem é que, eu já estou a ver aqui a cara do Zé, quem é que não está convencido desta coisa? Isso não tem que ser. Ok, portanto, eu parto do princípio que estou a falar para um público, como vocês sabem, é importante saber para quem estamos a falar, não é? Que é para trazer a boa mensagem, eu estou a falar para um público que pode ser um pouco cético, mas que já foi tentar, certo? É mais ou menos isto? Aqui pessoas que pensam que sim, que é importante e que já foram tentar e que podem ter tido bons ou maus resultados sobre o que tentaram. O que eu vou fazer agora, nos próximos minutos, antes de termos uma conversa sobre isto, porque eu acho que é muito importante perceber em- quais são as dúvidas, como é que concretas, e eu deixei muito tempo para isso, eu vou percorrer aquilo que nós fizemos no ICFML, que é uma série, é um guia ICFML de prática profissional na mediação, onde o primeiro volume diz respeito à inteligência artificial. Eu queria saber aqui, quem é que já teve oportunidade de ver este guia? Ok. Para quem não teve, eu vou resumir aqui, portanto, vou ser o chat GPT daqueles que ainda não leram o guia. E a primeira mensagem rápida e clara é que a AI não vai substituir o mediador. Aliás, eu estava outro dia a fazer aqui uma apresentação sobre este tema para outras pessoas a conclusão que uma pessoa chega é que não é a inteligência artificial que vai substituir quem quer que seja. Quem quer que seja que não se desenvolve é que vai ser substituído pela inteligência artificial, o que é muito diferente. E, portanto, a partir daí,
ah, nós, se definirmos a inteligência artificial, como vocês veem no guia, como um ampliador da vossa capacidade, ninguém vai recusar utilizá-la. Porque nós queremos ampliar a nossa capacidade para fazer as coisas melhor, mais profissionalmente e com mais qualidade. Portanto, esta é a ideia de ampliação, é a primeira ideia. A segunda tem a ver com ser não um substituto, mas então um copiloto. Ou seja, tudo o que possa ser automatizado vai ser automatizado, tudo o que possa ser, o que possa libertar energia para que eu a utilize para coisas que só eu posso fazer, é esta a ideia, então eu vou utilizar a inteligência artificial para isso, é o copiloto. E, portanto, eu vou utilizar a tecnologia, como vocês já ouvem muitas vezes, para organizar, para resumir, para sugerir, mas eu, Ana, vou continuar a escutar, a interpretar, vou continuar a criar confiança, vou continuar a ler as emoções de todas aquelas pessoas. Portanto, muito no nosso trabalho, eu agora aqui vou passar só para a mediação, continua irreparavelmente a ser humano, relacional, ético, tudo isto que nós sempre utilizamos. O que é que acontece? Acontece que nós temos aqui alguém que nos ajuda, este copiloto, que vai tirar das nossas costas toda uma série de tarefas que nos vão dar mais energia e deixar mais do nosso córtex pré-frontal para fazer aquilo que só nós fazemos. Está claro até aqui esta primeira ideia? Prontos. E isto eu acho que todos, isto não é ser contra ou ser a favor de alguma coisa, é a realidade que nós vemos outro dia. E, portanto, as 10 ideias bases que nós trabalhamos aqui no guia, e eu depois vou-vos apresentar o guia aqui no ecrã, vou partilhar o meu ecrã, são as seguintes. A primeira coisa que eu acabei de dizer, o AI não é um decidor, o AI é um copiloto. Portanto, nós não vamos nunca pedir ao AI para sugerir se eu tenho ou não tenho razão com isto que estou a fazer. Ele não vai fazer alguma coisa destas. Eu não vou pedir ao AI para substituir o meu pensamento. Não, eu vou pedir ao AI para ganhar tempo, para me ajudar, mas depois eu vou ter a palavra final. Portanto, preparar terreno, como resumos, como perguntas, claro, e depois validar. Portanto, todo este discernimento, porque não tem a ver, eu não estou de acordo com que é porque o AI alucina, porque honestamente, entre há 3 meses atrás e hoje, o AI desenvolveu-se imenso e, portanto, ele alucina cada vez menos. E, portanto, a ideia de, eu não quero isto porque ele alucina muito, tem tido um desenvolvimento exponencial. Mas esta ideia de confirmar porquê? Porque a inteligência artificial vai ter o contexto que nós lhe vamos dar no nosso questionamento. E, portanto, quando eu vou reverificar, eu vou ver se o contexto que a inteligência artificial assumiu é aquele que eu tenho na vida real e, sobretudo, se faz sentido para aquele esquema ali, para aquela situação onde eu estou. A segunda tem a ver, e eu vou andar aqui com a confidencialidade e a proteção, e eu acho que este é o ponto mais sensível. Eu hoje não trouxe outros slides sobre isto, mas é importante. E eu agora queria perguntar aqui à sala, o que é que vocês preferem? Que eu fale e não projete aqui o guia, ou que eu fale e projete o guia? Ora, vamos lá. Quem é que prefere só ouvir sem estar a ver o guia? Quem é que prefere estar a ouvir e a ver o guia no ecrã? Ok, então eu vou partilhar o guia. Vocês estão a ver? Isto que eu acabei de fazer, a inteligência artificial não fará numa mediação. Ela não conseguirá perguntar às partes o que é que elas preferem no seguimento daquele processo. Estão a ver o que eu digo? Não consegue. No entanto, ela poderá me dizer, cada vez mais, sem que eu vos pergunte aquilo que vocês me responderam.
Ou seja, ela poderá dizer: o nível de atenção das pessoas que estão aqui nesta sala até agora foi muito baixo. Talvez seja melhor modificar a forma como está a comunicar com elas. E eu, nesse caso, vou dizer: eu até agora só comuniquei com a voz, deixa-me cá utilizar também o visual, talvez eu vá captar a atenção delas. Ou o AI poderá dizer: a forma como as pessoas responderam até agora foi curta e desinteressada. Pensa em novas formas para eh, interessar mais as pessoas. E eu aí ia dizer: caramba, o que é que eu posso fazer? Deixa cá ver, não estou a partilhar o meu ecrã. Portanto, este tipo de copiloto, hoje, que ainda não está disponível assim em dois dias, é o que vai acontecer. É por isso que eu não vou deixar de ser mediador? Claro que não. E eu agora estou aqui à procura como é que eu vou partilhar isto. Ok, está aqui. Guias, está aqui. Yes, Renato. Eu só ia dizer, né, dessa sua colocação, você pode, antes de você entrar na reunião, perguntar para o IA, historicamente, quando eu tenho que apresentar uma coisa assim, assim, assado, como é que as partes vão se comportar? Apresento o tema partilhado ou simplesmente vou falando e suponho que as pessoas leram, certo? Aí pode te dar esses encaminhamentos, né? Pode. E estás a ver como é interessante? Esse exemplo que tu deste é descontextual. Ou seja, nesse caso, se eu pergunto ao AI, por favor, diga-me, eu tenho um webinar às 6 da manhã, que é às 7 da noite no Brasil, vou ter pessoas com o perfil que são mediadores certificados pela ICFML e que são interessados neste tema, por favor, diga-me qual será a melhor forma de os interessar e de captar a atenção deles. Aqui, eu já estou a dar muito mais informação do que aquela que tu disseste. Estás a ver o que eu digo, Nath? Porquê? E então aqui ele Prompt já vai melhor. contextualizar um bocadinho. Exatamente. Contextualizar, e obrigada por teres trazido isso, Renato. Contextualizar é enorme, porque se eu disser unicamente, como o Renato nos sugeriu, eu vou fazer um webinar sobre um guia de utilização ah, ah, de inteligência artificial, como posso fazer para interessar mais as pessoas? Claro que ele vai me dizer tudo aquilo que nós, entre aspas, já sabemos, mas melhor, como mantenha um ritmo, apresentar alguma coisa visual, mas talvez não me vá dizer algo que é muito específico à profissão de mediador, ou que é muito específico a este grupo que já teve, eu diria que já teve vários webinars deste tipo. Eu diria também, estas pessoas têm um webinar todos os meses, elas estão interessadas em se desenvolver, por isso é que elas vêm. Portanto, eu vou contextualizar. Bom, mas já lá vamos chegar ao contexto. Obrigada, Renato. Nós estávamos aqui no AI como copiloto, certo? Então, eu vou passar. O que é que acontece? Depois deste AI como copiloto como um e depois do 2 de confidencialidade, a proteção de dados, eu estava aqui a começar com a confidencialidade. E vocês têm aqui nesta primeira parte um resumo do resumo. Portanto, eu não vou aqui ao resumo do resumo, porque depois desta primeira parte, onde tem um resumo essencial, o que eu faço muitas vezes é que eu imprimo estas partes, esta primeira parte, onde tenho orientações até 10 com 3 páginas, e estas eu tenho-as sempre comigo. Depois nós vamos a este resumo detalhado, que é aquele que eu vou seguir agora com vocês. Já falamos do copiloto e agora vamos falar da confidencialidade de dados que vocês têm aqui. Vocês estão a ver, conseguem ver o meu ecrã, certo? Prontos. Eu diria, por favor, não leiam enquanto eu falo, que senão nem me ouvem, nem conseguem ler aquilo que estão a fazer, mas por isso é que é. A questão daqui da confidencialidade, o ponto mais sensível é que, como vocês sabem, a mediação vive da confiança, não é? Há confiança ou não há confiança? Portanto, os dados das partes nós nunca os vamos expor para que sejam para treinar os modelos da inteligência artificial. Ora bem, hoje a inteligência artificial já nos dá a possibilidade de que tudo aquilo que nós fazemos, nós não queremos que ela utilize para treinar o modelo dela. E, portanto, pelo menos no chat GPT, vocês têm uma opção que é de dizer: eu não quero que
que os meus dados sejam utilizados para treinar o teu modelo. Ponto final. E põe lá uma cruzinha no menu e, e ele não vai utilizar aqueles dados para treinar o modelo. Portanto, já só isto é o mínimo que se pode fazer, certo? O mínimo. Depois, a segunda ideia é que se vocês, eu vou falar do ChatGPT porque como há muitos, depois seria difícil estar aqui. Como vocês vão poder, utilizando o ChatGPT pago, acho que é $20 por mês, vão poder utilizar e colocar no vosso prompt ficheiros. Só uma coisa antes de eu voltar aqui a falar com vocês. Toda a gente aqui nesta sessão sabe o que é um prompt? Ou querem que eu explique? Está claro? Ok. Portanto, eu não vou para aqueles básicos de inteligência artificial ou tenho que ir? Posso seguir assim? Posso. Ana, eu Ok. diria para falar rapidamente assim o que é, né? Não sei se todo mundo sabe. Ok. Então, o que é que acontece? O, nós, para interagir com este número imenso de informação que foi colocada nesta grande caixa que se chama inteligência artificial, ela foi colocada lá, ela é o equivalente de vários anos de informações que nós poderíamos, como humanos, ler, e por isso é que ela é bem mais rápida que nós a fazer uma série de coisas, porque tem lá os dados todos. E depois o que é que acontece? Naquela multidão de dados, a inteligência artificial precisa de os extrair, e para os extrair, nós vamos ter que fazer questões. E como nós já somos mediadores, já sabemos fazer muito bem questões, mas questionar a inteligência artificial vai ser um pouco diferente. Estas questões que nós colocamos à inteligência artificial é o que se chama prompts. Eu, quando faço um prompt, eu faço uma questão a esta grande base de dados sobre aquilo que eu quero que ela extraia de lá dentro. Alguém tem alguma coisa a acrescentar aqui ou está bom assim? Ok. E então, quanto mais vocês leem sobre isto, mais todos os técnicos vos dizem, ajudem-me a procurar no meio de toda esta informação. Como? Dando contexto. Falando com este prompt, como se vocês estivessem a falar ali alguém que vocês querem que a pessoa perceba a informação, perceba o que vocês querem de uma forma bem precisa. E aqui vai de novo uma ideia base é que nós, como mediadores, que já estamos habituados a fazer isso, eu digo muitas vezes, quem já veio ao Bootcamp, eu digo muitas vezes, quando nós estamos a fazer o acordo de mediação, eu digo, façam o acordo como se estivessem a falar para um menino de 2 anos. Expliquem tudo, façam o contexto, digam como é que as coisas vão acontecer. Aqui não, a inteligência artificial é a mesma coisa. E uma pessoa pensa que, ela, a inteligência artificial é muito esperta, posso só pôr isto que ela vai lá encontrar. Não, quanto mais explícito nós somos, quanto mais contexto nós damos, quanto mais informação nós colocamos nesta questão, mais nós vamos ter uma resposta correta. E depois, a segunda ideia, então, só para acabar aqui de falar de prompts, é esta ideia de que vocês, na primeira resposta que vão ter, provavelmente não vão ter a boa. Portanto, vão ter que afinar, vão ter que dizer, e muitas vezes acontece, quando eu imaginem, eu estou a preparar uma mediação e pergunto, está aqui o dado, eu vou dizer como. Está aqui a informação que mandou o advogado A. Está aqui que mandou a informação o advogado B. Diz-me já, só com estes dados, se há algum ponto de encontro. Pronto, eu começo sempre assim. E, portanto, aqui o que ele me vai dar, o que a inteligência artificial me vai dar, muitas vezes eu digo, mas tenho a certeza que não viu mais nenhum ponto de encontro relativamente a não sei quê. Estão a ver o que eu digo, porque eu já li aquelas coisas. E ela vai melhorando a resposta. Portanto, isto só para a ideia de que certo é importante, os prompts, certo é importante contextualizar, mas, sobretudo,
não é só um prompt, são vários interligados que nos vão trazer uma resposta mais concreta. Voltando aqui às nossas orientações, que eu estou consciente do tempo, estamos aqui na orientação número 2, confidencialidade, e já percebemos, vamos se anonimizar tudo o que pedirmos, ou seja, se eu tiver um documento, eu antes vou tirar os nomes todos. Se eu tirar, eu vou, quando uso a nível profissional, eu vou utilizar a versão profissional daquela plataforma, nunca vou utilizar a versão a versão gratuita. Vou desativar o treino de dados e, claro, eu não vou, mas não vou, nem com a inteligência artificial, nem sem inteligência artificial, carregar para o meu computador ou para a nuvem ou para onde é que seja, qualquer documento que seja sensível das partes. Portanto, um bocadinho de bom senso aqui e as coisas estão realizadas. Neste guia, vocês depois têm, claro, mais exemplos práticos do que eu vos estou a dizer e têm, sobretudo, aquilo que não se deve fazer nunca, que é um pouco daquilo que eu vos disse aqui agora. A orientação 3 tem a ver com o consentimento informado. Ora bem, as partes têm o direito, no meu entender, de saber que a inteligência artificial está a ser utilizada, quando e para quê. Isto, para mim, é uma questão de confiança. Aliás, eu digo, hoje eu não tenho nenhuma mediação onde os advogados já não utilizaram a inteligência artificial. Alguém tem notado nas suas mediações esta diferença aí já ou não? Os vossos advogados vêm com a preparação feita com a inteligência artificial ou não? Sim. Quem sim pode levantar a mão física. Eu já tive cliente. É, Ou cliente, não advogado dá ou para ter cliente? certeza. Ok. Mas porquê que não dá para ter certeza? Não perguntas? Não, até hoje não perguntei. Ok. Tá, mas porquê? Porque ainda há muito esta sensibilidade de dizer, se eu utilizo a inteligência artificial é porque sou burro. Certo? Não, é porque Ah, também a portanto, gente não eu sabe se nem. ele falou com o cliente dele de que ele está utilizando a inteligência artificial, Ok. então Boa, 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 boa. uma saia Mas, justa. mas tens razão, muito bem, oh, Renato, obrigada. Mas ainda há esta ideia, não. Eu não quero dizer que estou a utilizar, porque quem utiliza, quer dizer, ou então, e no outro dia estávamos aqui a falar, ou então, ai não, eu não vou dizer que estou a utilizar, porque vai parecer que eu não sabia fazer o trabalho sem a utilizar. Não tem nada a ver com isso, mas eu percebo que ainda haja estas condicionantes culturais que nós devemos nos adaptar, sem dúvida. Mas a ideia, ok, não tem a ver com nada disto, tem a ver com transparência. Vamos dizer, estamos a utilizar, ou numa mediação, se vocês não quiserem falar, nós fizemos aqui simplesmente um formulário bem básico que vai com os outros formulários a dizer é desta forma que eu utilizo a inteligência artificial e fica da parte do cliente dele dizer eu não quero. Estão a ver o que eu digo? Em vez de serem vocês que vão chegar à mediação e dizer eu utilizo a inteligência artificial, eu utilizo desta forma, não fazem assim. Metem o documento e dizem é assim que isto se vai passar. Se não quiser, faz favor de me dizer que não quer. Eu gosto muito desta coisa. E claro que isto é aquilo que eu acredito que é o consentimento explícito, e portanto, se a parte preferir não usar, bem, nós não vamos usar, paciência. Mas para mim, esta ideia de transparência, confiança, muito importante aqui no modo como nós falamos de utilizar o AI. Continuando, deixa-me cá ver onde é que eu tenho aqui. Continuando neste guia, que vocês podem aqui ao mesmo tempo ler, tenho aqui depois os riscos, claro, e tenho aqui como fazer. Nós vamos para como fazer os nossos prompts. Ou seja, vamos daquilo que eu falei há bocadinho dos prompts, certo?
é preciso contextualizá-los, mas certo, muito importante, é preciso utilizar o que está aqui como a linguagem neutra, porque senão o que ele me vai sair é logo, já nós ao escrevermos já temos um bias, quer queiramos, quer não, portanto ele no final vai nos trazer algo que ainda vai ser mais enviesado, se podemos dizer assim. Portanto, os prompts marcam, moldam as respostas que a AI nos vai dar. Portanto, vamos utilizar linguagem neutra, não vamos utilizar juízos de valores, vamos tentar utilizar ao máximo perguntas abertas, perguntas exploratórias, todos nós já sabemos aqui o que é isso, e vamos evitar inserir dados sensíveis. Em 2 minutos é isto, e sobretudo, por favor, utilizem as mesmas práticas que utilizam para ser mediador quando falam com a inteligência artificial. São questões abertas, é contextualização, é não passar informação sensível sem ter verificado se o que estamos a falar está adequado. Portanto, estas são as bases destes prompts éticos. Continuando, e vocês têm aqui muito mais ideias aqui para depois virem aqui explorar neste guia, a validação e a verificação das informações, ou seja, eu não vou utilizar nada que o AI vai dizer sem eu reverificar. Ele pode errar, inventar, enviesar, aquilo que se chama muito as alucinações, portanto, eu vou verificar os factos, verificar as datas, verificar os valores, verificar as fontes. Eu vou comparar com outros documentos, sempre, e vou fazer esta revisão humana. Portanto, esta revisão humana é realmente o filtro que é necessário. Eu falo muitas vezes entre o automatismo e aquilo que eu quero como comportamento ético para mim, como mediador na mediação. Portanto, esta ideia, vamos validar e verificar a informação. E vocês vão me dizer, Ana, eu faço isso sempre. Então, faça duplamente quando utilizam AI. Vamos integrar o ponto número 6, é a integração estratégica e humana da AI. E aqui duas coisas. A inteligência artificial vai nos ajudar em duas frentes. No conteúdo da mediação, sem dúvida, ela vai nos fazer resumos, vai nos trazer padrões de comportamento a partir do que as partes escrevem, vai nos trazer hipóteses, vai nos ajudar a fazer perguntas, sem dúvida. Temos aqui o conteúdo, ela vai nos ajudar no próprio conteúdo da mediação, que depois nós vamos fazer a nossa análise humana, mas ela vai nos ajudar. Quando vocês recebem, naquele caso, e não sei se já vos aconteceu, as partes dizem, não, mas este conflito é baseado nestes últimos 10 contratos. Vocês dizem, bolas, eu só para ler os 10 contratos vou precisar aqui de um tempão. E vocês dizem, ok, olha, está aqui como eu utilizar a inteligência artificial, ok? Vocês pegam naqueles 10 contratos, eu vou-vos dizer, outro dia tinha uma coisa assim e eu não queria de forma alguma que aqueles nomes fossem. O que é que eu fiz? Peguei naquelas páginas todas, com uma coisa preta, ok? Li aquilo, tirei os nomes todos. Está a ver? Fiz à mão, porque não queria lá andar com aquela coisa. Fiz à mão, tirei aquela coisa toda, pus para lá para dentro e disse, por favor, diga-me é claro, eu já vou dizer outra vez, eu expliquei. Eu estou numa mediação com estas duas partes. A parte 1 é uma empresa, tal. A parte 2 é outra empresa, tal. Estas empresas vieram agora à mediação com um conflito que elas dizem diz respeito a tal. E para começar a mediação mandaram-me estes textos todos. Ajude-me aqui a ver, claro, como é que eu posso extrair informação destes contratos que seja útil para eu compreender o que está aqui em causa. Depois eu vou olhar para aquilo tudo, vou ler os contratos, mas sem dúvida nenhuma, mesmo que eu leia os contratos assim, que 10 contratos, honestamente, eu não vou ler linha a linha. Não sei se vocês vão, mas eu não. Eu não vou ler linha a linha, porque ainda por cima aquilo pode não interessar para nada para a mediação.
Eu vou ler assim em diagonal, mas eu fico contente depois de ter aquele resumo que basicamente vai ao encontro daquilo que eu tinha na minha cabeça. Estão a ver o que eu digo? Portanto, é este copiloto que eu digo que é importante para mim, ou pelo menos é como eu utilizo. Vai-me dar mais segurança. Prontos. Eu digo, eu pensei aqui também que esta cola não faz sentido nenhum e foi por causa disso que olha, ele também pôs aqui. Portanto, eh, eu estou-vos a dar aqui um exemplo desta ideia de ajuda no conteúdo da mediação, que está visível hoje. E depois, esta integração do AI no apoio transversal, e aqui não vou falar muito, porque, claro, que é na organização, nos registros, na logística, naquela ideia de, ok, então baseado nestes contratos, para eu vos dar aquele exemplo, façam-me aqui um histórico da vida destas duas empresas com as datas essenciais. E lá vai ele e faz aquela coisa toda. E, portanto, eu tenho logo ali na linha do tempo. Aliás, eu agora peço muito aos advogados uma linha do tempo. Eu não sei se vocês, eu peço-lhes, eu não pedia antes. Antes eu dizia, trata-me, tinha ali um formulário, suas posições, os seus interesses, tal, tal, tal. Eu agora peço uma linha do tempo. Para mim ajuda. Prontos, eu já devia às tantas ter pedido antes, mas só agora é que eu tive este insight. Ou seja, uh, havia outro dia a Claire que apresentou uma imagem que era um osso. Vocês estão a ver o osso do cão? Era um osso. Um osso do cão tem um nó à frente, um nó atrás e depois o ossinho no meio. Estão a ver? E então o que ela dizia era: claro que eu utilizo sempre a inteligência artificial para a primeira rodinha antes do osso e para a última rodinha depois do osso, que é tudo o que é, que é tudo o que é prático. É depois, antes para preparar, no final para fazer para fazer o acordo, para fazer as cláusulas, isto tudo. E depois ela dizia: este ossinho aqui no meio, que é aquilo que eu estou a chamar agora o conteúdo, eu tenho que pedir mais autorização, tenho que fazer, ter mais cautelas em relação a como é que eu vou utilizar na mediação. Portanto, para ela, a metáfora era que o osso antes e depois da mediação e no meio, era o conteúdo. Literacia digital, e vamos passar, e eu vou. Literacia digital nós já estamos aqui. O que vocês estão a saber, eu digo muitas vezes no final deste webinar, já pode estar tudo completamente desatualizado, porque eu fui fazer isto baseado com as informações de ontem e as de hoje já são outras. É incrível e é exponencial como tudo isto muda. Portanto, se antes do desenvolvimento profissional já era importante, agora ainda é mais, para nós mantermos esta boa prática. Portanto, formações periódicas, testar as ferramentas com casos reais e continuar a seguir estas normas éticas é básico. Esta ideia que já me pediram, Ana, mas é isso que eu venho a falar só no webinar sobre esta coisa das emoções, porque hoje, eu digo hoje, não lê as emoções de forma fiável ainda. Tem dificuldades em entender a dor, o medo. No entanto, nós vamos lá chegar. Portanto, na situação 2, eu ia-vos contar, mas pronto, na situação 2, nas conversas que são emocionalmente sensíveis, claro que nós não vamos utilizar o AI de forma alguma. E, portanto, nós vamos fazer o que sempre fizemos, vamos redobrar a nossa escuta, redobrar a nossa empatia, redobrar a nossa presença, e lá estamos nós, não é? Com aquilo, a ver, a gerir aquilo, o melhor que nós possamos saber. A orientação, e tem aqui várias dicas, e nós terminamos com esta ideia: as emoções não são dados, são experiências humanas que pedem escuta e cuidado. Esta frase aqui nesta orientação é muito importante. Temos a orientação 9, que diz relativa a registrar o uso, o quê, quando e para quê. E aqui, ou seja, eu mantenho um registro. Assim como eu mantenho um registro, que é um log
um logbook das minhas mediações, o que é que eu fiz, quando, quem esteve e qual era o assunto. De forma a que ninguém vai saber nada do que se passou, mas eu mantenho um logbook também para como é que eu utilizei, quando, para quê e porquê. Porquê é que eu faço isto? Eh, eu faço por interesse pessoal, porque eu acho que eu vou evoluir na forma como utilizei e quero ter um histórico disso, mas também por transparência e, no meu caso, não sei se pode ser o vosso, por questões de proteção ética e profissional, porque eu, no final, eu digo às partes e aos advogados, eu utilizei a AI para fazer isto, como está no nosso documento inicial que os senhores assinaram. Há mais alguma coisa que queiram dizer sobre a utilização da inteligência artificial aqui? Não, não, tudo bem. Ótimo. Prontos. Já está claro e já está informado. E depois a nossa orientação número 10, ética como bússola da inovação. Ah, e aqui é aquela ideia. Este uso da AI protege a autonomia das partes, protege a dignidade das partes. Esta ideia base. E, portanto, aqui vocês têm várias recomendações para dar prioridade à transparência e à equidade, para garantir o que eu chamo, aquela ideia de explicabilidade, ou seja, vamos explicar esta coisa. Portanto, uh, no final, depois, aqui há vários modelos de prompt, há um checklist aqui da verificação ética do uso e nós temos vários prompts aqui, vocês estão a ver o ecrã, e continuam com o checklist aqui, o que é que eu devo fazer antes, o que é que eu devo fazer durante, o que é que eu devo fazer depois, bem básico e bem claro, acho eu, e claro, aqui também aquilo que eu vos falei do modelo de declaração de utilização da inteligência artificial. E temos aqui um glossário com alguns temas. Portanto, se eu for falar em síntese, e eu deixei aqui bastante tempo para depois nós irmos falar de cada um daqueles que vocês acharem, só um minuto, mais importante, em síntese, o que é que nós podemos dizer? A AI como substituto, apoio técnico, não como substituto, mas como apoio técnico. Vamos proteger os dados sempre. Vamos comunicar que estamos a utilizar, de preferência, vamos enviar este modelo que está aqui, este modelo que está aqui, vamos enviar antes para termos um consentimento, assim está claro. Vamos fazer prompts neutros, com uma linguagem que seja equilibrada. Vamos verificar tudo, tudo, tudo. Vamos sempre manter o foco, e já falamos disso, na comunicação, naquilo que é humano, sabendo que todo este trabalho com a inteligência artificial já nos ajudaram muito para fazer isso. Vamos resistir o uso da tecnologia e vamos nos atualizar continuamente. Basicamente, é esta a base deste guia. Claro que eu nunca vou inserir documentos sensíveis em plataformas públicas, isto é algo que é importante que nós tenhamos todos como base aqui. Eu não vou delegar à inteligência artificial interpretações emocionais que me vão permitir tomar decisões em mediação. Não, eu vou utilizá-la para interpretar aquilo que se pode estar a passar. Não vou utilizar a AI sem informar as partes, não vou confiar cegamente nas respostas, não vou deixar que a AI me substitua. Portanto, vou parar aqui para vos dar tempo para questões e para respostas, mas
A AI é uma ferramenta que é poderosa, que não vejo eu que ela vá nos deixar de estar connosco daqui para o futuro, nem com os nossos filhos. E, portanto, eu acredito sempre que quando vamos unir a tecnologia com a ética, com a consciência, com a empatia, nós vamos ampliar as nossas capacidades de mediação, ampliar as nossas capacidades como, como mediadores com a ajuda desta tecnologia. Eu fazia outro dia uma analogia só para vos deixar aqui com isto, de vos dizer que vocês, de certeza, e para vir também aos meus exemplos dos aviões, vocês de certeza que não quereriam entrar num avião onde o piloto disse: Ah, eu tecnologia fiquei naquela de 1998. Vocês não queriam isso. Portanto, é a mesma coisa aqui. Quem utilizou o Word até agora, quem utilizou o Excel até agora, não pode dizer agora, ai não, eu vou continuar só a utilizar o Word e Excel, não utilizo nada disto. Pois, mas a vida não é assim e nós temos que acompanhar o que o nosso contexto profissional nos traz e a inteligência artificial está presente nele hoje. Portanto, a única coisa que nos resta a fazer é aprender, aprender, aprender e preparar para sabermos utilizá-la. Ora bem, e com isto, ah, eu parei de partilhar o ecrã. Eu tentei não vos dizer muitas banalidades, honestamente, porque eu queria ter um respeito pelo vosso tempo. Queria sobretudo trazer aqui aquela base. Estão a ver o que eu digo? Com isto, ok. Se eu tiver isto em mente, já é bom. E, ah, e, e, e este guia pelo menos eu acho que ele vai ser editado por uma, vai ser editado nos Estados Unidos daqui a pouco tempo. Tivemos outro dia um pedido de publicação, não sei se, prontos, eu não sei se entre agora e o dia onde ele vai poder ser editado, isto já está tudo desatualizado, mas pelo menos ficamos muito contentes com este pedido, porque quer dizer que ele não está assim tão mal feito como isso. Portanto, pode-nos servir como guia, pode-nos servir como informação e, a partir daí, aquilo tudo que vocês fizerem é baseado na vossa consciência ética, no modo como vocês querem gerir aquela mediação. Com isto, passa a palavra para quem? Para vocês colocarem as questões que quiserem, uh, para fazermos agora uma parte talvez mais prática, porque falar de inteligência artificial e não dá tempo para prática, para mim não fazia sentido. Yes, Renata. Yes, Renata, ainda me lembro quando nós estávamos a almoçar e lembras? Nós estávamos a almoçar e eu digo, Renata, faz favor, é aí no telefone. E a Renata logo foi ao telefone e fez o prompt. Não foi, Renata? Foi. Você me incentivou naquele almoço em novembro do ano passado, não é? Não, é novembro do ano passado, não foi? É, Já não sei quando foi, mas é, foi no não almoço. foi, eu nunca Foi, tinha, foi, tem um ano. O é, tempo voa. No eu CBMA nunca do tinha. ano passado. Foi isso Isso. mesmo, exatamente, aqui no Rio de Janeiro. Bom, eu não usei ainda para mediação, mas eu recentemente testei o chat GPT, o simplesinho, tá? O não pago. Dizem que quando se faz assinatura vem uma versão de fato muito melhor. Mas eu já testei para algumas coisas. Resumo de trabalho, por exemplo, de um artigo, né? Pedindo, olha, me resume esse artigo aqui de 15 páginas para 5. Depois, com as 5, eu pedi para reduzir para 3 e ficou razoável. Isso Posso aí te interromper? pode. Posso te interromper? Ok. Pode. Então, resumo de artigo. É a mesma coisa.
Se tu dizes, resume-me este artigo de 15 para 5, pam, 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 tu deves dizer, eu tenho este artigo que fala de blá, blá, blá. Eu quero fazer um resumo para blá, blá, blá. Quem vai ler este resumo é blá, blá, blá. Faz este artigo como sendo um advogado experiente, um mediador experiente, um consultor em qualquer coisa para eu apresentar. Vai-te dar uma coisa completamente diferente. Eu aprendi na marra isso, porque aí veio, aí tirou todas as notas de rodapé, todas as referências bibliográficas, aí eu voltei para ele e falei, olha, bacana, mas eu preciso das referências todas das notas bibliográficas, senão não me serve de nada, uma razoada aí solta. Enfim, aprendi na marra isso. Recentemente eu tinha um julgamento e eu queria um resumo. É, eu já tinha um memorial, estou com uma colega minha de escritório aqui ouvindo isso, ela sabe disso. Eu já tinha um memorial pronto, é um caso muito complexo, é um caso muito grande, é um caso que vai a julgamento agora, no mês de dezembro, e o memorial estava muito longo. Foi o memorial que foi entregue de qualquer maneira, precisava de detalhes que foram, incorporados nesse memorial. Mas eu queria um resumo do memorial para me orientar no momento de falar com os julgadores. E aí a trabalheira foi. Aí que começa. Não estou dizendo que não é para fazer. Acho que tem suas compensações, mas começa a trabalheira. Você tira todas as referências. Aí eu tirei o número do processo, o nome das partes, as referências fáticas que certamente poderiam ser identificadas, porque é um caso notório, enfim, que envolve uma grande companhia brasileira. Eu não podia correr o risco de jogar aquilo no chat GPT, ainda mais que é o público, que não pago, uma coisa que pudesse ser identificada de qualquer forma. Então, me deu uma trabalheira tremenda, para começar. Mas Mas, veio um resumo que eu quero dizer para você o seguinte: veio um resumo muito interessante e, de certa forma, lógico, tá? Mas eu já ouvi de advogados também que tentaram fazer isso e aí o que sempre fica para a gente, e obviamente eu peguei esse resumo e fui ver, chequei com o memorial, chequei com a defesa, para ver se eu não tinha escapado algum item muito importante, né? Que eu tinha que falar com os jogadores, blá, blá, blá. Ok, fiz o meu dever de casa. Mas sempre fica, pelo menos por enquanto, fica uma certa desconfiança, e com outros advogados com quem eu venho conversando de que alguma coisa pode estar escapando e a gente não está vendo. Que uma coisa é quando a gente faz o resumo e a gente tem uma avaliação subjetiva daquilo que a gente acha que é um argumento importante. O chat GPT não vai fazer essa avaliação, né? E aí, assim, você, até onde a gente confia, mesmo checando, né? Porque, olha só, que eu tô falando é o seguinte: se você vem com um papo de que eu tenho sei lá, uma arbitragem, uma mediação que tem 500 documentos, eu quero um resumo desses 500 documentos, o que que é mais importante nesses 500 documentos? Quando é que a gente vai ter confiança, você está entendendo? Eu não tenho. Eu também acho que não dou conta de 500 documentos, mas eu não tenho. Eu já tive casos, eu advogo muito na CVM, gente. Eu já tive casos que foram julgados e que eu tinha absolutamente certeza, convicção de que ninguém, nem os advogados da causa, nem os diretores da CVM, os seus assessores, nem a AGU que trabalha na CVM, que participa dos julgamentos, ninguém leu o processo inteiro. Ninguém leu a tonelada de documentos anexos aos processos. Isso aí eu tenho convicção. Disse isso para o meu chefe lá, meu sócio-chefe. Ele ficou horrorizado. Eu falei, mas não leram mesmo, nem eu, nem eles. Porque era gigantesco o volume de documentos. Mas assim, quando é que a gente vai poder confiar nisso, entendeu? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. E dá uma trabalheira danada a gente jogar esses documentos sem identificação das partes, dos fatos. Eu não sei, eu acho que é um caminho sem volta. A gente vai ter que usar sim, a gente vai ter que evoluir para isso sim, que todo mundo vai usar, enfim, é como você falou. A gente evolui, né, do Word talvez para o chat GPT em alguma medida, mas eu tenho muita desconfiança ainda, sabe? ainda bem.
Ainda bem. E, e aí, aquela coisa toda que você fala no manual, que eu também já li, o manual está excelente, né? Sempre checar, sempre verificar, não confiar, mas até onde vai valer a pena ter essa trabalheira toda e usar o chat GPT e depois ter que checar tudo de novo, entendeu? Dependendo do que Ok, for, eu fico pensando que não vale, né? Dependendo do é que for, eu uma, digo que não vale. é uma excelente questão essa, porque eu não sei se vocês ainda se lembram. Eu lembro-me muito bem dos primeiros cartões de crédito, onde nos diziam: põe o número do cartão de crédito no computador e faz enter. Eu disse: nunca na vida, eu não vou pôr o meu número de cartão de crédito, nem o meu. Estás exatamente nessa fase. Hoje, tu não pões o número de cartão de crédito no computador para fazer compras internacionais. Se vocês não põem, pode ser porque no Brasil possa haver alguma coisa que é muito específica, mas hoje mais de 60% do comércio é feito online. Mais de 60% do comércio mundial é feito utilizando cartões de crédito online. Quer dizer, não é cartinha. E até hoje, como vocês também têm no Brasil, vocês pegam no cartão de crédito e então vocês já nem fazem TAC, vocês já fazem só o Payless. É a mesma Tá coisa, Renata. gravado, né, Ana? Já está gravado no computador o número. Exatamente. Portanto, Renata, eu percebo perfeitamente. Tu estás como aqui há uns anos estávamos todos a dizer: o quê? Eu pôr o meu cartão de crédito no computador? Jamais na vida. Prontos, uns 10 anos depois, já nem sei se foi 10 ou mais, o tempo passa. Tu nem, Não, nem sequer sabes. Mas mas, Ana, o que me preocupa um pouco é o retrabalho, sabe? Porque, no fundo, a gente tem um trabalho para inserir na inteligência artificial e tem um resultado muito rápido. A inteligência artificial, de fato, devolve para a gente muito rapidamente. Mas se depois a gente tem que checar tudo porque a gente não confia ou porque a gente desconfia que pode não ter ali alguma coisa que eu, Renata, independente de Ana, independente de Sandra, eu acho que seria importante estar naquele resumo, é, até onde vale a pena, entendeu? Acho até que é caso a caso. Se for um volume descomunal que você não vai dar conta nunca, talvez realmente valha a pena. Mas se é uma coisa menor que você pode olhar de forma mais artesanal, eu acho que eu ainda prefiro o artesanal, é isso que eu quero dizer, entendeu? Pela desconfiança, porque eu, pelo receio, na claro, verdade. Pelo e é receio. ótimo que tu digas isso, porque isso demonstra que tu tens super confiança em ti. Porque tu, em nenhum momento no teu discurso, tu disseste que tu poderias esquecer alguma coisa. Tu só disseste que o AI pode esquecer coisas. Mas estás a ver? Portanto, demonstra que tu és super confiante. Ainda bem, eu adoro mulheres confiantes, querida Renata. Mas a questão é que nós próprios, ao lermos essa tralha toda, podemos esquecer até de coisas importantes que ele nos. Que é um copiloto. É um copiloto, certo? A ideia de copiloto é o melhor. A Sabrina, olá. Obrigada, Renata. Boa noite, pessoal. Adorei a palestra. Ana, obrigada. O guia está sensacional Oi, mesmo. Sabrina. E eu vou só reforçar um pouquinho o que a Renata falou, porque e compartilhar com vocês também o meu receio, porque eu sou aquariana, eu adoro tecnologias, novidades, sou uma pessoa que está sempre, né, me considero uma pessoa que está sempre, né, está à frente no futuro e tal. Então, eu confesso que eu tenho um pouco de resistência, mas eu tenho mais curiosidade do que resistência. Mas o que eu venho assim com o uso, né, cada vez mais da inteligência artificial, eu queria fazer uma analogia, porque a gente é de uma geração que a gente viu o computador nascer, a gente viu a internet nascer, a gente viu como que era, né, rústico, como era elementar no começo e como foi melhorando e nos ajudando no dia a dia, né? Mas no começo a gente também tinha receio, né? E eu acho que a gente está numa fase agora com a AI que é muito iniciante, né? Incipiente ainda, está começando
a poder nos ajudar. E eu acho que isso vai ser muito rápido, né? Muito mais rápido do que a evolução que a gente teve com o computador, com a internet. Mas eu queria fazer essa analogia, porque eu acho que a inteligência artificial ainda não é user-friendly, como a gente gostaria que fosse, né? E como aquelas ferramentas que a gente viu nascer também não eram no início, né? Então, eu tenho muito, não medo, assim, mas às vezes me vejo nesse retrabalho também que a Renata falou, entendeu? De rechecar, de ter o quanto que ela está sendo utilizada a meu favor para me poupar tempo, me poupar pesquisa, fazer resumos, e o quanto eu estou ainda nessa fase de que eu lembro que quando começou o computador eu fiz curso de programação, né? E eu não vou usar programação e nem tenho essa habilidade. Hoje em dia ninguém precisa usar programação de computador para usar um computador. Então, eu acho que a gente ainda está nessa fase inicial, né? E acho que ela vai ainda demorar um pouquinho, acho que vai ser rápido, mas vai demorar um pouquinho para nos ajudar o quanto que a gente gostaria que ela nos ajudasse e o potencial que ela tem de nos ajudar. Porque, por enquanto, ainda estamos numa fase de retrabalho, de cuidado, de rechecagem, e eu espero que venha muito rapidamente essa nova fase de ela ser mais user-friendly, de ela nos ajudar mais do que nos criar novos trabalhos, né? Então, eu estou otimista, acho que a gente tem que começar a usar, entender, não pode estar reativo, porque é a vida, né? Hoje ninguém vive sem computador, sem celular, sem internet, e no futuro muito próximo a gente também não vai viver sem AI, né? Mas a gente está ainda com esses desafios de que ela ainda vai nos dar um trabalhinho antes de ela nos ajudar como a gente gostaria e como ela tem o potencial de nos ajudar. É isso, obrigada, gente. Obrigada, Sabrina. É isso, e só para vos dar uma ideia, outro dia eu utilizei uma analogia que faz para mim todo sentido. Esta ideia de. Eu nem sei, já não sei onde é que foi, mas era a ideia de nós estamos a correr numa passadeira, vocês estão a ver, e a passadeira acelera sozinha. Ela tem um ritmo, acelera sozinha, acelera sozinha. Portanto, parar não é opção. Aqui, a única opção que nós temos é seguir o ritmo da passadeira e avançar. Sandra, Só trazer mais uma contribuição no mesmo sentido, né? É, acho que a Sabrina e a Renata disseram a gente vai sim ter que viver com a inteligência artificial, mas não com essa que está aí, né? Como a gente não vive mais com o cartão de crédito de que a gente tinha desconfiança. As coisas vão ter que mudar para dar segurança para a gente. Com certeza eles estão trabalhando nisso para poder vender essa segurança. Agora, o problema é que mesmo tendo essa segurança, eu acho que daí tem a questão. Eu uso a inteligência artificial para me ajudar a pensar em alguma coisa, e daí vou contar, né, que assim, um dos meus primeiros contatos com a inteligência artificial também foi com a Ana, numa aula que ela deu para os meus alunos do IBMEC. E os meninos ficaram todos alucinados, né? E ela falava, olha, o mediador, ele pode falar assim, que tipo de pergunta eu posso fazer e tal. Então, assim, me ajuda a refletir, me ajuda a pensar em alguma coisa que eu vou fazer depois. Que é diferente, né, Rê, de você pedir para ele produzir um texto que você vai ter que fazer o retrabalho, porque você não vai entregar uma coisa que outra pessoa fez, por mais que seja inteligência artificial, você não vai entregar o serviço que outra pessoa fez sem ler, sem conferir, né? Essa é a questão. E daí fazer o comentário, e Flávio pode ficar tranquilo. Eu quero acalmar o Flávio. Semana retrasada eu tive os TCCs, né? Semana de banca de TCCs na faculdade, e eu
fui colocada em algumas bancas de temas que eu não sabia absolutamente nada de coisa nenhuma. Aí um professor de penal chegou para mim e falou assim: Sandra, joga no chat GPT o arquivo e fala para ele assim: me faz um resuminho e me faz perguntas que eu possa fazer numa banca. Aí eu falei assim: bom, fiquei curiosa, né? Para entender, né? Se isso funcionava mesmo. Eu falei assim, eu vou ler o trabalho. Imagina que eu vou conseguir ser, né? Pensando assim, eu vou ser desonesta a ponto de dizer que eu li uma coisa que eu não li. Não vou ler só um resumo, eu vou ler o trabalho. Mas de repente as perguntas de fato podem me ajudar, porque eu não sabia nada sobre os temas. Bom, em resumo, eu fiz um upload de um texto sobre a dificuldade da obtenção de medicamentos à base de cannabis no Sistema Único de Saúde. O trabalho era sobre isso. Eu li o trabalho, era sobre isso. Eu julguei o trabalho e pedi para ele fazer um resuminho e fazer perguntas. Ele fez perguntas sobre aborto. Então, tem que ter o retrabalho, tem. Porque daí eu cheguei para ele e falei assim, mas não foi esse trabalho que eu fiz o upload. Tem razão. Daí ele fez de novo, né? E pediu desculpa, ele pede desculpa, né? E tem razão, não foi esse, desculpa. E daí fez as perguntas do trabalho certo, né? Então, a gente tem que conferir como se fosse um estagiário fazendo serviço. Né? Essa desconfiança que a gente tem que ter, porque você não vai assinar uma coisa, uma petição que não foi você que você assina uma petição que o estagiário faz. É a mesma coisa, você não pode assinar a petição que a inteligência artificial faz. Ela pode te ajudar a pensar. Eu acho que é isso, mas a gente tem que continuar falando na primeira pessoa. Né? Obrigada, Sandra. Liana, é isso. Pois os comentários aqui me trouxeram várias reflexões. É que você começou falando do prompt, né, Ana? Então, assim, para mim o prompt nada mais é a nossa atuação como mediador. Quando a pergunta muda, a resposta também não muda. A gente não aprendeu isso na vida real. Então, será que a gente não está superestimando a inteligência artificial? Tipo, vai jogar direto o texto da monografia lá da cannabis e ela vai vir com a pergunta perfeita? Não, ela não vai vir, porque não é só fazer o upload do texto e pum, a pergunta surge magicamente. É o que você falou. Este é um texto de um aluno de graduação de direito sobre nananã. Então, assim, eu acho que a pergunta, quanto mais elaborada, vem melhor a resposta. Mas, para mim, a grande questão é o que você mencionou: é ser o copiloto. A priorização do que é informação, e aí eu não tenho como não ter o chapéu de advogada de arbitragem, e quando eu olho pela responsabilidade de uma Câmara, se você pega uma arbitragem de construção, a Renata aqui vai saber o que eu estou falando, são 300 mil documentos, e se você está discutindo que não foi isso que eu contratei, você mudou o projeto, então me paga mais porque você pediu para fazer uma coisa que não era aquilo, às vezes em e-mail do diário de obra vai estar que você admitiu fazer o a mais. Você disse que tudo bem, eu faço o rodapé do não sei o quê. Às vezes você ganha arbitragem por aquele e-mail. E aí, quem deixou passar o e-mail? Os 50 estagiários que viravam noite procurando o e-mail, a inteligência artificial. É esse cuidado, é esse detalhe que eu não sei se é a gratuita, se é a paga. Eu estou aqui fazendo as provocações. Vou trazer para vocês aqui um outro comentário, né? Defendi a minha dissertação, a banca, e aí tinha uma professora considerada muito rígida na banca, todo mundo temia ela, uma árbitra super competente, todo mundo, ai meu Deus, ela vai ser da sua banca. E nos agradecimentos da minha dissertação,
eu fiz um agradecimento. Marido, filho, meus pais, nananã, a minha gatinha. Minha gatinha faleceu no meio do processo que eu estava escrevendo a dissertação. Então, eu agradeci a gata falecida que sucumbiu ao processo, que ficou muitas madrugadas comigo escrevendo, e agradeci a nova, que eu ainda brinquei e chamei de estagigata, que estava se saindo muito competente na tarefa. Isso amoleceu a tal da moça da banca. Ela ficou assim, uma introdução. Ai, mas que lindo, eu sei como são os bichinhos e não sei o quê. Sabe aquela coisa bem de mediação que quebra clima? Eu não fiz esse teste. Se eu pedisse para resumir a minha dissertação, a inteligência artificial ia dar importância ao agradecimento da gata, que foi determinante para mudar o clima da minha banca? É isso, é de saber a sutileza do que é a importância. A gente está falando só de fato concreto ali, o que é a data, o contrato, o fato, que pode ser ótimo para fazer uma cronologia, uma linha do tempo, um índice, um sumário. Mas e esse imponderável do amolecer a banca ao árbitro considerar o e-mail uma confissão tácita? Isso é que eu queria deixar a pura provocação. Não falo nada mais do que a provocação. É isso mesmo, obrigada, obrigada, Liana. É isso mesmo, é provocação. Vamos ver a próxima provocação aqui do Renato. Vou fazer um pouco a provocação jacaliana. Quem disse que o estagiário vai achar esse e-mail? Tá? Porque eu fui perito num assunto, tinha dois assistentes técnicos, tá? Com argumentos, não sei o quê, papá, e no meio lá, eu fuçando uma planilha Excel, fui identificar um cálculo que estava lá na lateral de lado, por acaso, absoluto acaso, né? Também não sei se a inteligência artificial ia descobrir isso, mas não era isso. Eu acho que tem essa preocupação, é o ótimo inimigo do bom, né? Quem disse que a gente vai conseguir, vamos dizer, cobrir todas as informações, especialmente quando tem muita coisa. Quando é um artigo, né, uma tese, etc., etc., eu acho que, efetivamente, se a gente vai ser responsável por alguma coisa, eu não sento em banca de doutorado porque eu não tenho competência para isso, mas você tem que ler, etc., e, eventualmente, utilizar isso para fazer perguntas. E aí eu vou roubar, eu achei que o Ale ia estar aqui, mas infelizmente ele não está, então eu vou roubar uma colocação que o Ale fez num outro evento aí sobre inteligência artificial. Ele participou como árbitro, né? E ele resolveu fazer um resumo e perguntar para a inteligência artificial, pedir para ela criar 10 perguntas. E ele criou as suas 10. Então, ele tinha um pacote de 20 perguntas. Se eu entendi bem, ele colocou as 20 perguntas e, ao final, ele conversou com os advogados quais foram as perguntas que mais interessaram. Das 10 que mais interessaram, 8 eram da inteligência artificial. Ah, então, eu acho que a gente tem que saber utilizar e reconhecer que ela vai falhar como a gente vai falhar. Lógico que, ao longo do tempo, eu acho que ela vai mais rapidamente ser melhor que a gente. Eu ia colocar um outro assunto, mas eu acho que é para outra hora, é quando quem garante que essa inteligência, quem está estudando, chat GPT, que a gente usa mais, ou Copilot, que eu uso um pouquinho mais, vão resistir daqui a 5 anos. Tem uma discussão nos Estados Unidos exatamente sobre alguma dessas empresas que não estão dando resultado. Então, mas é uma outra história. Mas é só isso. Quando tu Eu acho que é dizes que o vão resistir, o que é que dizes? Vão resistir, quer dizer o quê? que não estão dando resultado, porque eles têm que investir muito para estar atualizados, e em algum momento os acionistas vão achar que já tem uma que está sob júdice, digamos assim. Os acionistas vão dizer, olha, vamos embora, vamos, eventualmente vai ser fundida com alguma outra, mas ela já perdeu o bonde e a gente está trabalhando, se acostumou, já conseguiu conversar bem com ela, etc. Pá, pá. Então, só isso, É o isso é uma temor da preocupação. bolha, né? É o temor da É, bolha. Dizem que é uma bolha que vai estourar, como estourou a bolha Subprimes. dos subprimes, que é, não vai dar é, conta, investimento nessa tecnologia não dá é retorno financeiro. muito dinheiro,
muito banco de dados, muita nuvem, que não é nuvem, né? E seria um De, retrocesso e uma pena se a gente não evoluir. não, provavelmente vai sobrar duas, três muito competentes, tá? Mas o que eu digo é a gente está preparado para eventualmente ter uma surpresa e aquele que a gente treinou ou se treinou para poder conversar com ele, ele não está mais aí. Mas isso já foge hoje do assunto. Mas eu Ora acho bem, que é, pode ser, lá vamos nós outra vez treinarmos com outro, é vida, é aprendizagem, aprendizagem até aprender até morrer. Eu não sei se há mais comentários, reflexões, questões, exemplos que vocês queiram trazer. Eu estou sempre, vocês já, eu estou sempre preocupada com a hora, não é? Mas eu estou aqui a ver que a Giovana não está nada preocupada, a Renata também não, o Flávio também não, portanto ninguém me está a mandar mensagens, portanto eu continuo. Não sei se há mais questões, ou Renata, passa a palavra para ti. Então, se ninguém tem mais nenhum comentário, nenhuma questão, agradecer, né, a presença de todo mundo, agradecer o seu esforço, né, Ana, porque aí é muito cedo. Para quem não sabe, a Ana mora em Singapura, então o fuso horário é um terror. Então, ela sempre faz um esforço descomunal para estar aqui conosco. E aí eu vou passar a palavra, na verdade, para terminar, para a Giovana, que é da equipe DPC, que esse webinar foi todo programado por ela. A Patrícia Foco, infelizmente, teve que sair, porque ela é professora e dá aula nesse horário. E ela teve que sair agora há pouco. Então, eu vou pedir para a Giovana encerrar, já agradecendo aí a presença de todos. E desejando excelentes festas, que o final de ano está chegando, um 2026 com muita saúde para todos, com muitas alegrias, com muitas novidades, muito chat GPT, muita tecnologia, muito assunto para a gente debater aqui, viu? Giovana, por favor. Obrigada, Renata. Bom, pessoal, em nome da equipe DPC, eu queria agradecer a presença de todos vocês que ficaram aqui até o final. Agradecer mais uma vez a disponibilidade da Ana por estar tão cedinho lá, né, no horário dela aqui com a gente, para repassar um pouquinho mais sobre o guia. Tenho certeza que vai agregar na vida de todo mundo. Trazendo um pouquinho da fala, né, de cada um que participou aqui, a tecnologia é algo que veio para ficar. Eu sou uma grande apaixonada pelo direito digital, acabei inclusive, de me pós-graduar na área, então acho que fica o convite aqui para a gente refletir a partir desse 2026 como que a gente pode implementar isso de forma positiva, porque a tecnologia, quando usada de uma forma positiva, é nossa aliada e não nossa concorrente, né? Afinal, ninguém substitui o ser humano propriamente dito. Quero agradecer também a todo mundo que já respondeu a nossa pesquisa. Depois eu já passei lá para o nosso painel, no grupo do Encontros também, para que vocês façam participem, né? Enviem essas respostas para a gente. É muito importante para a gente ter esse termômetro de como está funcionando o nosso trabalho, aqui a nossa entrega para vocês, que é feita com tanto carinho ao longo do ano. Né? E por último, eu queria muito agradecer também a Renata, a Ana, a Patrícia que teve que sair, mais uma vez, mais um ano pela confiança no meu trabalho. Desejo a todos vocês boas festas, que 2026 seja um ano ainda sim. melhor, mais evoluído no nosso pensamento, na nossa forma de trabalhar, com o ChatGPT, com o Gemini, o que vier aí para a gente agregar ao nosso trabalho. Lembrando que os nossos webinars em 2026 ainda, né, vão ser afinados aí, né? Os convidados vão ser passados mês a mês, mas nessa pesquisa que nós estamos disponibilizando, vocês têm toda a liberdade de sugerir temas, convidados, palestrantes, né, para agregar aqui no nosso desenvolvimento profissional contínuo, tá bom? Um abraço para todo mundo, bom descanso desde já, um bom final de semana, já que não nos veremos Bom, aí propriamente dito até o ano que vem, tá bom, pessoal? Obrigada. bom ano, tudo bom? Obrigado, Ana.